Oi, estamos de volta, mais uma vez, fazendo um material, uma videoaula, para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá ok? Depois de alguns pedidos aí, o pessoal ainda estava com dúvida, falou, vamos gravar especificamente para tirar todas as dúvidas que houveram na atividade que a gente deixou para fazer essa semana, beleza? Bom, para que vocês possam acompanhar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para que vocês possam ver a minha lousa aqui. Beleza, preparado? Tá aqui. O tema da aula dessa semana, pessoal, é cálculos com números reais, parte 3, que nessa parte 3, então, está sendo abordado exclusivamente, quase que a racionalização de denominadores. É uma habilidade que nós precisamos ter, algo que é bem exigido, né? E não é difícil, de jeito nenhum. Bom, esse número esquisito e racionalização de denominadores significa tornar o denominador da fração um número racional. Então, nós vamos nos deparar com frações, sim, que têm denominadores, nos seus denominadores, números irracionais, né? Aqueles números que não têm raiz exata, né? E nós vamos fazer com que eles fiquem números racionais no denominador. Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer uma prova, tem lá algumas alternativas, né? O modo correto de se apresentar a resposta é da forma racionalizada, ou seja, na forma que o número irracional pode até aparecer no numerador, mas nunca no denominador. Número irracional no denominador complica um pouco, mesmo até para aqueles que desejam uma aproximação, né? Calcular um valor aproximado por raiz de 7 e depois dividir o número 2 por essa aproximação é bem pior, né? Do que se a gente tivesse um número irracional no numerador e dividisse por um racional. Então a gente prefere dividir, né? O divisor ser um número racional, porque é mais fácil dividir por um número que seja racional. Fica até meio difícil dividir por um número irracional, a gente vai ter que achar uma aproximação, e aí a divisão já vai sair um pouco fora do seu resultado habitual, né? Então, veja só, esse primeiro caso aqui são frações que possuem raízes quadradas. Isso, o primeiro caso é com raiz quadrada. Pode ser número no numerador, raiz no denominador, ou raiz nos dois lugares, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que ficar de olho é no denominador, realmente é no número que fica embaixo. Então, vamos lá. Para que eu consiga eliminar esse raiz de 7 aqui, né, é muito simples. Basta que eu faça uma multiplicação pelo próprio número que está dando o problema, que é o raiz quadrada de 7. Por que isso? Porque a intenção é eliminar a raiz, não é? Quando a gente eleva uma raiz ao quadrado, né, o número pela propriedade de radical, que a gente viu nas aulas anteriores, o radicando sai da raiz, a raiz se cancela. Então, o segredo aqui, não tem segredo nenhum, é multiplicar pela própria raiz que está dando trabalho aqui embaixo, né? Está dando esse motivo para a gente racionalizar. Nós chamamos, então, o próprio raiz de 7 de fator racionalizante. É ele que vai conseguir tornar o denominador um número racional aqui nesse caso. Só que, olhe bem, se no denominador eu multiplicar por raiz de 7, a gente pode fazer isso, desde que a gente multiplique pela mesma coisa no numerador, né? Nós não podemos multiplicar, deixar multiplicar o denominador de uma fração e não fazer a mesma coisa no numerador. A fração vai perder todo o seu equilíbrio, vai perder sua equivalência. Então, para que haja uma equivalência aqui, não podemos deixar de multiplicar pelo mesmo número, tá? Então, vamos lá. Dando sequência, o que vai acontecer? Calculando, então. Na parte de baixo, raiz de 7 vezes raiz de 7, né, no denominador. Se você quiser multiplicar, ótimo. 7 vezes 7, 49. Multiplica quem está dentro das raízes, né? Na parte de cima, que é o numerador, o 2 está fora da raiz. Então, eu não consigo multiplicar quem está dentro. Vai ficar só junto, né?
aquelas situações que a raiz fica junto, que é 2 vezes raiz de 7. O que vai acontecer é que o raiz de 49, aqui no denominador, dá exato, né? É um quadrado perfeito. Era isso que a gente queria, que ficasse um número racional. Raiz quadrada de 49 é 7. 7 vezes 7 é 49. Pronto, eu eliminei a raiz. Em cima, 2 raiz de 7. Beleza, não dá para simplificar. Para a gente conseguir simplificar, teria que simplificar o número que está fora da raiz por número que está fora da raiz aqui embaixo, né? Mas 2 e 7 são números primos, vai ficar assim mesmo, né? Então, olha só, é preferível deixar 2 vezes raiz de 7 dividido por 7 do que deixar 2 sobre raiz de 7. Dessa forma, então, a gente conseguiu racionalizar o denominador. Ah, mas mudou o numerador. Sim, é claro que vai mudar o numerador, né? E às vezes a raiz que estava embaixo vai passar para cima, para o numerador. Mas isso realmente acontece. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó. Vamos multiplicar pela raiz que está dando trabalho para a gente aqui, que é a de baixo, gente. Sempre é a de baixo, tá? É a do denominador. Raiz quadrada de 5, então multiplica por ela mesma. Raiz quadrada de 5. Toda vez que for raiz quadrada, a gente vai multiplicar por ela mesma, tá? Sem segredo. Aqui em cima também. Raiz quadrada de 5. E aí, o que vai ficar isso aqui? Na parte de baixo, a raiz quadrada vai ficar 5 vezes 5, vai dar raiz quadrada de 25. E aqui agora eu posso multiplicar quem está dentro das raízes, né? 3 vezes 5, os dois números estão dentro das raízes, eu posso multiplicar. 3 vezes 5 é 15. 15. Bom, 15 não é um quadrado perfeito, não tem raiz exata, é 3 vezes 5, né? Então vai ficar assim mesmo, raiz quadrada de 15, não tem como fazer nada com isso. E raiz quadrada de 25 é 5. Tá aí. Não posso simplificar o 15 com o 5, porque o 15 está dentro da raiz e o 5 não está. Beleza? Vai ficar assim mesmo. Tá aí. Racionalizado. Vamos para o próximo caso. O primeiro caso, então, foi multiplicar pela própria raiz, tá? Que está no denominador. O segundo caso, aqui a gente já pode ter raízes que não são raízes quadradas no denominador. Posso ter raiz cúbica, posso ter raiz quarta. Aquilo que eu explicar vai valer para todos os tipos de raízes de índices diferentes, né? Então aqui o segredo está em o seguinte, está em fazer uma multiplicação, o fator racionalizante, né, que vai tornar o denominador racional, vai ser também, se eu tenho uma raiz cúbica, nós vamos ter que ter outra raiz cúbica. E agora, atenção, né? Qual é o expoente do radicando desse 2? O expoente não tem nada aqui em cima, o expoente então é 1, né? A gente sabe que quando não aparece número no expoente, o expoente é 1. Então, olha só, quanto que falta para esse 1 chegar no 3, que é o índice da raiz? 1 para chegar no 3, faltam 2. Pois bem, então o fator racionalizante vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado. Nós temos que colocar o fator racionalizante aqui de um jeito que, somando os expoentes do fator racionalizante da raiz que eu tinha, tem que dar igual o número que está no índice da raiz. Ok? Então, 2 mais 1 vai dar 3. Então, o que nós vamos ganhar com isso? Na próxima fase aqui, vocês vão perceber. Bom, só que eu vou ter que multiplicar pela mesma coisa na parte de cima. Ok? Bom, fazendo os cálculos então, como é que fica? Uma raiz cúbica multiplicando outra raiz cúbica. É claro, vai permanecer uma raiz cúbica aqui. 2 ao quadrado vezes... 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, eu posso utilizar a propriedade de potenciação, que é conserva a base e somo os expoentes, né? Quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu posso simplesmente somar os expoentes. Expoente 1 com expoente 2, ficou expoente 3. Viram onde a gente queria chegar? O expoente ficou exatamente igual ao índice. Na próxima fase nós vamos ver o que vai acontecer com isso então. Bom, e na parte de cima, como o C está fora da raiz, ele vai continuar fora, né?
Dentro da raiz cúbica eu já posso resolver. 2 elevado ao quadrado aqui, 2 vezes 2, 4. A parte de cima está concluída. Não vai mudar mais que isso, vai ficar assim por enquanto. 6 raiz cúbica de 4 sobre... E aí, finalmente, né, nós vamos encontrar o número racional que todo mundo no mundo estava esperando aqui no denominador da fração. Por quê? Porque simplesmente, quando eu tenho o expoente igual ao índice da raiz, eles se cancelam. E o radicando sai da raiz livremente. Então, vai ficar o 2 aqui de baixo na fração. Poderia terminar aqui, mas olhando atentamente, dá para ver que esse 6 que está aqui fora da raiz, dá para dividir pelo 2, né? 6 dividido por 2 é igual a 3 raiz cúbica de 4. É claro que nem sempre vai dar para simplificar, tá ok? Mas quando der para simplificar, no caso aqui deu até para dividir direto, né? 6 dividido por 2 é 3. Então a gente tem que dividir para tornar a expressão mais simples possível. Tá aí. Olha só, não apareceu nem denominador mais. Ficou 3 raiz cúbica de 4. É isso. Bem melhor do que essa expressão terrível, né? 6 sobre raiz cúbica de 2. Esse segundo exemplo do segundo caso, não se incomode com essa expressão aqui em cima, tá? Separado com sinal de mais. No nosso olhar, nesse tipo de exercício, tem que ser voltado para o denominador da fração. É ele que torna a coisa mais complicada aqui. É esse cara aqui que eu tenho que desfazer essa raiz. Então é o seguinte, aí vai uma dica muito preciosa. Dá uma olhada no radicando aqui do denominador. É 8, né? Será que é possível a gente fazer uma simplificação desse 8 através de fatores primos? Porque uma fatoração, né? Se for possível, é interessante que a gente faça, né? Geralmente quando são números maiores, né? No caso de cima, o 2 é primo, não deu para fatorar, né? Mas o 8 não é primo, o 8 é número composto, né? Quem não é primo, é composto. Então, quando o número, na maioria das vezes, que não é primo, seria interessante, quando for possível, a fatoração fazer. Porque aí vai tornar o nosso cálculo mais simples. Então, nesse caso aqui, o 8, eu posso dividir por 2, que é número primo, é 4. Divide por 2 de novo, é 2. De 2 por 2 de novo, dá 1. Então tá lá, ó. O 8 é 2 aparecendo 3 vezes. 2 elevado ao cubo, né? O 8. Então eu vou substituir, olha bem, eu vou substituir aqui o 8 dentro da raiz quarta que eu tinha, eu vou substituir por 2 elevado ao cubo. Isso vai fazer com que o meu expoente já seja um pouco maior para chegar no índice, né? Na próxima fase, que é achar o fator racionalizante. Então, eu fiz uma fase antes aqui, né, do fator. Tá? A parte de cima ainda não faço nada. Vamos só copiar, não dá para fazer nada. E agora sim, agora que nós vamos achar o fator que racionaliza. Aquela raizinha que multiplica, né? Bom, como eu tenho raiz quarta, também vai ser raiz quarta aqui. 2 elevado ao cubo. Quanto que falta para o expoente 3 chegar no expoente 4? Simples, falta só 1. Então, o nosso fator racionalizante tem que ser raiz quarta de 2 elevado a 1. Porque numa próxima fase, nós vamos somar o 3 mais 1 para dar o 4, né, da raiz. É isso que a gente precisa. Bom, na parte de cima, vamos também multiplicar por raiz quarta de 2 elevado a 1. Ok? Aí agora vamos para os cálculos. Agora que nós vamos para os cálculos. Agora começou a fase amarela aqui, ó. Na parte de baixo, a multiplicação vai permanecer uma raiz quarta, no denominador, e multiplicando as duas potências de mesma base, conserva a base, soma o expoente 3 com o expoente 1. Que deu o expoente 4, pessoal. Era isso que a gente queria, né? A gente sempre quer que o expoente aqui dentro fique o mesmo número do índice da raiz. Para quê? Para acontecer o que aconteceu no de cima, a gente poder cancelar, não é isso? Bom, e na parte de cima aqui, no nosso numerador? Vamos multiplicar, vamos fazer a distributiva. Já que eu tenho o sinal de mais, eu tenho que fazer a distributiva. 2 elevado a 1 é 2 mesmo, né? Então aqui é raiz quarta de 2, eu tenho outra raiz quarta de 2 multiplicando.
Então, vai ficar raiz quarta de 2 vezes 2, raiz quarta do 4, que também é um número irracional, não dá para a gente resolver, né? E o 1 também multiplica por essa raiz, separando aqui, tem o sinal de mais. Uma vez raiz quarta de 2 é raiz quarta de 2, vai ficar assim. Vamos terminar de resolver aqui embaixo. Na parte de baixo, cancelo 4 com 4, o 2 saiu da raiz. E no numerador da fração, raiz quarta de 4 mais raiz quarta de 2. E a gente vai deixar assim mesmo, né? Não é possível somar essas raízes, na verdade. Elas têm radicais, radicandos diferentes, né? Números que estão aqui dentro são diferentes, então eu não posso somar essas raízes. Raiz quarta de 4 mais raiz quarta de 2 não é igual a raiz quarta de 6, hein? Por favor, não vai me somar. Não existe essa propriedade de somar os radicandos, hein? Por favor. Então, acabou por aqui mesmo. Tá feito. Compreendido, então, o segundo caso? Que tem que procurar, você vai colocar o fator racionalizante com o expoente que está faltando, para junto com aquele expoente que você tinha anteriormente, dar igual ao índice da raiz, para que possa ser cancelado. É isso. Essa é a estratégia. Vamos para o terceiro e último caso de hoje. Olha só. O terceiro caso, como vocês já estão vendo aqui, o nosso denominador, ele tem ou uma soma ou uma diferença de duas raízes quadradas, ou então uma raiz quadrada e um número. É sempre assim, tá? Uma raiz quadrada com um número, a raiz quadrada com outra raiz quadrada. Aí a parte de cima é o que menos importa aqui. O nosso trabalho é racionalizar os denominadores, ou seja, essa parte de baixo. A gente só olha na parte de baixo por enquanto. É claro que os numeradores acabam sofrendo influência, né, dos cálculos que nós vamos deixar. Mas nós temos que focar nos denominadores, a parte de baixo. Então, a estratégia agora é outra. Existe uma regrinha de... Opa. Existe uma regrinha algébrica que diz que quando eu tenho dois termos somando, multiplicado por esses mesmos dois termos, subtraindo um do outro, chama-se produto da soma pela diferença, isso aqui é igual ao primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Isso aqui é uma regrinha que vem agilizar o processo desse terceiro caso para a gente. Poderia fazer diferente? Poderia, vou até citar aqui depois, tá? Como é que eu acho o fator racionalizante? Bom, o fator racionalizante nós chamamos de conjugado. Conjugado. Cônjuge seria o marido com a esposa, né? Marido, esposa. É o parzinho, né? Então, quem que é o parzinho do raiz de 5 menos 1? Sempre vai ser a mesma coisa, só que nós vamos trocar o conjugado, esse sinalzinho que está no meio. Se aqui nós temos uma diferença, sinal de menos, significa que nós temos que multiplicar pelos mesmos... Opa, pera aí um pouquinho que eu reduzi muito a espessura da caneta. Ficou muito... Fica quietinho aqui, não se mexe não, vai. Ah, essa aqui é a borracha, não é a caneta. Pera um minuto. Aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Isso. Nós vamos multiplicar, então, pelo conjugado. O conjugado de raiz de 5 menos 1 será raiz de 5 mais 1. Gente, é sempre isso, é sempre trocando os dois sinais, tá? Invertendo o sinal. Se aqui tá menos, eu coloco mais. Se tivesse mais, eu colocaria menos, ok? E isso daqui, esse fator que racionaliza, também eu devo colocar na parte de cima, né? No numerador, multiplicando. Tudo que vai embaixo também tem que multiplicar em cima. E agora vamos ver como é que fica. Qual é o resultado disso, tanto no nosso numerador, quanto no denominador. O traço de fração aqui. Na parte de cima é só a gente fazer a distributiva, né, pessoal? Ó, 2 vezes raiz de 5
2 raiz de 5. O 2 está fora da raiz, ele continua fora da raiz, ok? 2 vezes 1, 2. O que eu tenho aqui no meio? Sinal de mais. Perfeito. Agora, na parte de baixo, quem quiser também fazer a distributiva, pode, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar raiz de 25. Raiz de 5 vezes 1, mais raiz de 5. Aí depois vem menos 1 vezes raiz de 5. Menos raiz de 5. Né? Quer fazer distributiva? Pode até fazer, ó. Ó, o primeiro com o primeiro. Multiplica quem está dentro da raiz. 5 vezes 5, 25. O primeiro vezes o segundo. Raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5 mesmo, né? Depois agora, o segundo termo vezes o primeiro. Menos 1 vezes raiz de 5 é menos raiz de 5. E menos 1 vezes mais 1 é menos 1. Deixa eu estender um pouquinho esse traço aqui. Pronto, tá aí, ó. O que dá para fazer com isso, gente? Na parte do denominador, dá para a gente cancelar o mais raiz de 5 com menos raiz de 5. Vocês entendem, então, por que eu coloquei essa formulinha aqui? Porque essa fórmula já dá um resultado direto, né? Quando eu tenho dois parzinhos conjugados, né? O A mais B e o A menos B, multiplicando um pelo outro, o resultado vai ser sempre o quadrado do A menos o quadrado do B. Aqui quem está fazendo o papel do A é o raiz de 5. Quem está fazendo o papel do B é o 1, né? Então é raiz de 5 menos 1 vezes raiz de 5 mais 1. Por isso que a gente multiplica pelo resultado, pelo conjugado, né? Para que a resposta seja livre de raiz, as raízes vão se cancelar. Mas como assim? Uai, raiz de 5 com menos raiz de 5 se cancela. E a raiz de 25 é racional, é um quadrado perfeito, dá 5, dá exato, né? Copiando o menos 1. Então, no denominador nós temos 5 menos 1, olha, já não tem mais raiz, né? Que beleza. Na parte de cima não dá para somar, um tem raiz, o outro não tem. Copia, por enquanto. E aí, para finalizar, o resultado no denominador, 5 menos 1, 4, né? 4. No numerador, 2 raiz de 5 mais 2. Bom, agora é a hora final que a gente tenta simplificar, né, a fração. Só que tem um agravante aqui que tem um sinal de mais. Então eu tenho que prestar muita atenção que para simplificar numa situação dessa, com sinal de mais ou com sinal de menos aqui, eu tenho que ter números em todos os termos de cima para que consigam ser divididos pelo de baixo. Por quê? Porque fazer uma divisão de 2 raiz de 5 mais 2 pelo 4 é a mesma coisa que eu separar 2 raiz de 5 sobre 4. Vou separar em duas frações né? Separadas. Aí o 2 também dividido pelo 4. O denominador é o mesmo, tá? Só separei os numeradores. Beleza? E aí o que vai dar isso aqui? Ó, tanto aqui 2 dividido por 4, quanto aqui 2 dividido por 4, se a gente dividir em cima e embaixo por 2, em cima ficará 1, né? Uma vez raiz de 5, raiz de 5. Embaixo, 4 dividido por 2, 2. E aqui também, né? Aqui também. Mesma coisa, fica 1 em cima e 4 embaixo. Desculpa, 4 dividido por 2 dá 2, né? Simplificou. Que eu poderia escrever tudo junto, né? Eu só simplifiquei para vocês entenderem que esse 4 vale para os dois termos. Eu tenho que simplificar com os dois termos. E agora, se eu quiser juntar tudo de novo, o denominador é 2. Em cima eu tenho raiz quadrada de 5 mais 1. E não tem como simplificar mais. Fica assim. Racionalizou, a parte de baixo agora é um número racional, né? O denominador da fração. Apareceu raiz em cima, né? Aqui no numerador, mas isso não importa. Tudo certo. Ok? Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo.
para não atrapalhar o cálculo do exercício anterior. Raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 2. Perfeito. Vou apagar esse. Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa com esse caso aqui, pessoal. Não importa que é a raiz em cima, ok? Importa, foca no denominador. O que nós temos no denominador? Raiz de 7 mais raiz de 2. Qual seria o conjugado disso, parzinho disso? Claro, eu falei para vocês, só troquem o sinal que está aqui no meio, né? Então vai ficar raiz de 7 menos raiz de 2. Inverte o sinal do meio, ok? Copia a mesma coisa para multiplicar em cima. Tá aí, esse é o nosso fator que vai conseguir racionalizar, né? Bom, fazendo os cálculos agora. Agora eu vou fazer direto, tá? Em cima, né, no numerador, tem que fazer a distributiva mesmo, não tem outro jeito. Raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21, né? 3 vezes 7, 21. Sinal de menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2, 6. Ficam duas raízes quadradas. E no denominador, eu não vou fazer como eu fiz o de cima, fazer distributiva, perder todo esse tempo. Já que eu sei o resultado, eu vou usar essa regrinha. Eu vou pegar a primeira raiz ao quadrado menos a segunda raiz ao quadrado, tá? Sempre menos aqui no resultado, porque esse sinal de mais com esse sinal de menos vai dar sempre menos, né? Então, no meio que sempre vai ser menos. Qual que é a primeira raiz? Raiz de 7. Raiz de 7 elevado ao quadrado. Qual que é a segunda raiz? É o raiz de 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá aí, ó. Lá em cima a gente poderia ter feito isso também. Eu preferi fazer pela distributiva, para vocês verem. Mas pode ser feito pela regrinha, né, do produto notável, que me permite chegar a esse resultado diretamente. No numerador não tem nada para fazer. Por enquanto pode deixar assim. Raiz de 21 menos raiz de 6. Lembra que eu não posso subtrair 21 tira 6. Não posso, está dentro das raízes, tá? Não existe essa propriedade. E aqui, uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Eu cancelo, né? O 7 sai da raiz, que era o que a gente queria. E aqui também cancela uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Esse 2 também sai da raiz. Bom, para finalizar então, aqui no denominador nós temos 7 menos 2, 5. E no numerador não consigo fazer mais nada. Raiz de 21 menos raiz de 6. Está aqui a forma racionalizada, né, com denominador racional, de raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 2. Bom, ficou bem, né? Ficou raiz em cima, no numerador, mas embaixo não ficou. É isso que a gente precisa. Tudo bem, minha gente? Então tá aí, ó. Tentem fazer as atividades, voltem à aula, tá? Escutem de novo, assistam a aula também do Centro de Mídias, que eu já tinha mandado para vocês. Foi só mesmo para tirar um pouco de dúvida do pessoal que está perguntando essa nossa videoaula personalizada para vocês. Tudo bem? Qualquer coisa, já sabe, né? Dá uma buzinada lá nas nossas mensagens e a gente dá um apoio aí. Valeu? Mandem as atividades, por favor, hein? Tchau, tchau, pessoal.